faz parte da transformação. Sempre vai fazer parte. E o que está limitando você? Emoção ou impulso? Aprenda uma coisa: o jogo da vida é racional. Repita comigo: o jogo da vida é racional. Maravilha, então agora nós já vamos para a segunda etapa, tá? Então já continua com papel e caneta na mão, a gente aprofundar um pouco mais esse entendimento, para que vocês, né, empresários, líderes, tenham um entendimento muito claro e aguçado sobre o assunto que estamos abordando aqui, tá? Então vamos ver, vou botar a apresentação aqui para vocês verem. Aqui, ó, olha só, uma escala de faturamento, tá? Presta atenção nisso. Se vocês analisarem aqui, 68%, anotem isso, tá? Pode dar print, não tem problema nenhum. 68% no Brasil, né, faturam até 2 salários mínimos. 24% tem um faturamento de 2 a 4 salários mínimos, é isso, né? 5% de 5 a 10 e 3% de acima de 10 mil reais. Então, isto é uma escala de faturamento, ou seja, quem está no topo hoje, no Brasil, quase 70% hoje das pessoas ganham, né, até 2 salários mínimos, tá? Tem que ter essa visão que, se você quer crescer a tua empresa, você tem que ter essa visão aqui muito bem clara e definida, tá? Agora tem o segundo topo. O segundo topo é a minoria, ó, 3% acima de 10 mil, 5% vai de 5 a 10 mil reais, 24% de 2 a 4 salários mínimos e 68% até 2. Então aí você analisa aqui que topo que você está. Eu quero melhorar o faturamento da minha empresa. Olha para isso. 70% das pessoas que vão trabalhar na tua empresa, eles não têm uma mentalidade de crescimento. Vocês estão entendendo? E aí, a qualidade da comunicação, a responsabilidade que tem que emanar de vocês é totalmente maior se vocês, de fato, querem esse faturamento como uma realidade na vida de vocês. Olha só, que topo que você se encontra hoje como empresário? Que topo que você se encontra hoje como líder? E aí você vai olhar, eu ganho acima de 10 mil, você está nos 3%. Eu ganho entre 5 e 10, eu estou em 5%. Eu ganho até 4 salários mínimos, ok, 24% tem esse faturamento mínimo teu. E até 2 salários mínimos é 68%. Então, quando você enxerga o topo das pessoas que estão junto com você, você começa a entender os grupos de relacionamentos que você deve estar mediante o propósito de construção de carreira que você tem. Aí eu vou pegar esse segundo slide aqui e nós vamos ter uma outra projeção. E que outra projeção é essa aqui? Né? A gente pega, deixa eu abrir um pouco mais e mostro para você aqui, ó. A escala de projeção de faturamento, ela está ligada no quê? No tempo. Aqui, ó. No tempo de empresa, na visão atual de faturamento, na intenção de faturar mais, na qualificação dos profissionais e no potencializar a capacidade de entrega. Então, a tua empresa tem 5, 10, 15, 20 anos. Qual é a visão de faturamento atual da tua empresa? Fatura o quê? Meio milhão, 1 milhão, 1 milhão e 500? Maravilha, você quer faturar mais? Tem certeza? Ok, então você precisa ter uma visão de qualificar os teus profissionais, porque a gente volta aqui e vê que tudo se encaixa. Ó. 68% é até 2 salários mínimos. Mas essas pessoas que estão no crachá da tua empresa, como que elas estão se relacionando com o cliente? Como que elas estão se relacionando com a produtividade? Como que elas estão se relacionando com os relacionamentos interpessoais deles com os próprios colegas e deles com as lideranças? Porque se você não tiver essa visão, a tua intenção de faturar mais, ela é lúdica. Faz sentido isso para você? É totalmente lúdico você dizer assim, eu vou faturar mais,
mas eu não estou tendo uma visão de qualificar os meus profissionais. Eles estão mais focados no salário deles. Eles não estão focados no crescimento da empresa. É por isso que vocês têm que ter uma visão de alinhamento profissional para conduzir esses profissionais à visão da empresa. A visão é chegar nesse faturamento. Então, se a visão é chegar num faturamento maior, aí a empresa tem uma missão. Você entende? E a missão que a empresa tem é justamente potencializar, está aqui no tópico 5, ó, potencializar o quê? A capacidade de entrega, não só na produtividade, bem como também nos atendimentos. Faz sentido isso para vocês? Se faz sentido, a gente segue aqui. Então, aí, o alinhamento, ele tem que ser o quê? Em efeito cascata. Alinhamento empresarial em cascata, ou seja, de cima para baixo. Quem faz parte da equipe estratégica tem que pensar estrategicamente. Missão, visão, valores, cultura, gestão corporativa, gestão de relacionamentos, organograma, quais são as competências, dentro das competências, quais são as rotinas, conforme as rotinas, quais são os desafios que a empresa tem e quais são as entregas, né? As ideias de solução que cada um departamento tem mediante a sua competência. Isso vem de cima para baixo. Então, o empresário tem que traçar todos esses pontos, passar isto para a equipe tática, e a equipe tática, consequentemente, tem que fortalecer a base operacional. E aí, quando vocês olham para esse slide anterior, vocês já sabem qual é o perfil das pessoas que vocês têm na equipe de vocês, mediante o salário que é pago, mediante as cobranças que são feitas, o topo que se quer chegar, e aí daqui a gente já começa o alinhamento por competência. E é isso que nós vamos tratar daqui para frente, ok? Então, pode tomar uma água aí, vamos abrir para as perguntas, e agora eu vou começar a explicar no detalhe cada etapa dessa. Ah, Alex Weiner, mas não funciona assim. Só um pouquinho. Como é que não funciona assim? Você, como empresário, que tipo de responsabilidade que você tem com o negócio? Ou você está naquela visão, não, porque eu fazendo do jeito que eu faço, Deus vai me abençoar. Quem te falou isso? Ainda tem gente que coloca na conta de Deus a responsabilidade que deveria ter para fazer o que é para ser feito. Aí, quando dão os desafios, não, aí agora já não é mais Deus, agora é o diabo que está se levantando. Não, para com isso. Tá? Esse tipo de conversa é o que está hoje na rede social, é o que as pessoas alimentam de forma lúdica, mas os empresários que eu atendo aqui, os mentorados que eu tenho, a grande maioria deles tem uma fé, tem uma crença inabalável, só que eles vêm cheio de picuinhas, né, de jargões que eles vêm escutando na rede social, que alimentam uma falsa crença, alimentando uma falsa crença, a falsa fé ela é fortalecida, você cai em conversas ilusórias, e aí você não cria uma responsabilidade de fazer o que é para ser feito. Aí nós caímos lá naquele texto que eu falei para alguns mentorados na semana passada. Texto de Miqueias, né? Fala Miqueias 3:11, né? Para aqueles religiosos de plantão que acham que colocar a responsabilidade na conta de Deus é um motivo para continuar sendo um procrastinador e irresponsável. Não adianta falar bonito. Você tem que falar a verdade, fazer com que as pessoas entendam a verdade dos fatos para que elas tenham uma dimensão ainda maior. Eu tenho que dizer para o colaborador, ó, você está vendo quanto você está ganhando? Ok, é assim que você tem que fazer, de forma racional. Quer ver? Ó, olha aqui. Eu pego aqui esse slide aqui que eu mostrei para vocês. Ó, 68% ganha até 2 salários mínimos. Na função que você está, o teto é esse aqui. 24% de 2 a 4. Se você quer projeção, então a empresa tem um alinhamento, tem um plano de carreira para que você chegue no teto até esse salário. Ó, nós temos uma projeção de 5 a 10 mil. Quem ganha esse valor faz esse tipo de trabalho. Se a empresa crescer, se a empresa expandir, se aumentar as vendas, você pode ter o faturamento tal fazendo tal atividade, tal função. Acima de 10 mil é isso. Então, vocês empresários, vocês têm que ter essa responsabilidade, apresentar uma cultura corporativa em que o colaborador ele se enxerga como protagonista das ações necessárias para chegar naquele topo. Assim, ele vai trabalhar para ele na tua empresa.
E aí você reduz falta, absenteísmo, atraso, problemas com ações judiciais, né? Os problemas de saúde mental que as pessoas estão sobrecarregadas hoje, ansiedade, depressão, pânico, foi 546 mil afastamentos, né, pelo INSS. Se não me engano, quase 50% disso tudo está entre ansiedade e depressão. Aí depois vem na linha do burnout, do estresse, enfim, só um pouquinho. Não adianta você querer romantizar você como empresário, que é romantizar as coisas, aí colocar na conta de Deus, e quando acontecem as catástrofes dentro da tua empresa, é porque o inimigo está se levantando, é porque uma prova. Não, acaba com isso. Miqueias 3:11 fala mais ou menos assim, né? Os reis e governantes governam por suborno, por propina, aliciamento, né? Querer atrair as pessoas de forma ilegal, corrupção. E aí está ligado tudo, não é só política, é empresário, é líder, é executivo. Ou seja, você está fazendo as coisas por intenções pessoais, agindo de forma ilegal. Aí você fala de Deus e a tua empresa está totalmente fora de ética e moral. Então não fala de Deus, está ali, Miqueias 3:11, né? No próprio 3:11 fala ali também, que aí os sacerdotes, eles ensinam por interesse, ou seja, tem um interesse por trás de tudo para criticar a ciência e fazer com que as pessoas escutem aquilo que eles querem falar, e em prol disso os interesses deles são assistidos também. Está lá na Bíblia, para quem gosta de romantizar as coisas, ou no critério religioso, persuadir as pessoas a não estudar, a não ter uma visão clara. E no próprio Miqueias 3:11 fala ali também, fala sobre os governantes e reis, né, por suborno, os sacerdotes ensinando por interesse, e os profetas que deveriam estar ligados a Deus para trazer o que é de Deus, reino, salvação, a mudança de rota, de caminho, arrependimento. Esses que eram para trazer isso, a Bíblia fala que estão fazendo por interesse. Então a gente tem que parar de romantizar as coisas, e se for falar com Deus, fala de forma digna. Aonde que eu tenho que criar vergonha na minha cara para fazer o que é para ser feito, a fim de chegar aonde eu quero chegar. Neemias tinha uma espada numa mão, uma ferramenta de trabalho noutra. Paulo construía tendas. Jesus era carpinteiro. Gideão malhava trigo. Então, se você vai usar os princípios e valores, usa de forma correta. Faça com que na tua empresa as pessoas tenham uma visão, uma dimensão clara, sem transformar isso em ilusionismo. Aquele jargão, né? O funcionário viu que dentro da tua empresa ele não vai crescer, não vai evoluir. Os irresponsáveis, quando a pessoa pede demissão, eles dizem assim: ó, nas vésperas de dar certo, foi embora. Sério. Deus trabalha longe da vista do homem. Por que Deus fez a luz, então? Se Deus trabalha longe da vista do homem, por que Deus fez a luz? Se Deus não te quer como governante, por que lá no princípio ele disse assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança para que vá e domine sobre todas as coisas? Então você, empresário, tem que entender que a ciência está ligada a Deus e Deus está ligado à ciência. Porque a ciência que Deus colocou no homem, ele colocou pelo lado de dentro, na mentalidade, capacidade criativa de fazer as coisas acontecer. Aí essa capacidade criativa do homem, das duas, uma, ou ele glorifica a Deus, ou ele não glorifica a Deus. Então aí voltando aqui, vocês já estão bem alinhados com o que a gente está falando. Se for para fazer o que é certo, vamos fazer o que é certo. Agora, não adianta querer misturar as coisas e achar que Deus está abonando a forma de você não querer enxergar por falta de conhecimento ou por falta de responsabilidade de fazer o que é para ser feito. Então, a tua empresa ela tem um tempo de existência, ela tem que ter uma visão de faturamento, a intenção de faturar mais. Se tem intenção de faturar mais, ela tem que qualificar mais os profissionais e potencializar a capacidade de entrega, desde o relacionamento até os processos. E no passo 2 aqui, o alinhamento tem que ser o quê? Em cascata, de cima para baixo. Se a base operacional aqui não enxergar as lideranças como referência e ver o líder como referência, é porque de cima está tendo uma lacuna muito grande. Se o líder aqui, o dono da empresa, ele é imparcial, aí ele acaba sendo falso com a equipe tática, porque ele não está sendo claro com a equipe tática, e também mais falso ainda com a base operacional. Ou seja, uma empresa sadia, a base operacional
ela tem que olhar para a liderança e ver um modelo de liderança a ser seguido, e o modelo de liderança a ser seguido, os líderes têm que olhar para o empresário e ver no empresário um modelo de empresa a ser seguido. Aí todos aqui vão vestir a camisa e vão agir num só rumo, num só destino, tá bom? Então é isso, a gente fez uma introdução, mas agora nós vamos começar a fazer o passo a passo, e dentro desse passo a passo, você vai entender que essa jornada é para a transformação de resultados. Vamos lá, então? Faz parte da transformação. Sempre vai fazer parte. E o que está limitando você? Emoção ou impulso? Aprenda uma coisa: o jogo da vida é racional. Repita comigo: o jogo da vida é racional.